sempre acreditei que a evolução de uma sociedade, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer lugar, está muito atrelada ao empresário. Porque é o empresário que gera renda, é o empresário que gera emprego, e é graças à geração de riqueza é que se evolui um país. Começando mais um episódio do Podclex, eu sou a Larissa Mulhart, CX dos sócios aqui do Class Club, o clube que conecta os empresários mais visionários do Brasil. Esse podcast nasceu para revelar o que existe por trás desses bastidores, as decisões difíceis, as viradas inesperadas e os aprendizados de quem escolheu crescer de forma consciente. Cada convidado que passa por aqui carrega uma história única, mas eles têm algo em comum: a coragem de enfrentar o desconhecido e o compromisso com a própria evolução. O conhecimento emancipa, a ambiência enriquece. Essa frase é de uma pessoa que é a nossa convidada de hoje e não poderia resumir melhor a sua trajetória. Porque, por mais que dominar a técnica seja importante, ela construiu visão. E nem todo mundo tem isso. Hoje o papo é com a Beatriz Finocchio, empresária e advogada especialista em direito tributário, fundadora e CEO da BF Company, empresa que atua em planejamento empresarial, gestão de passivos e economia tributária. Ela é mãe, esposa e uma das vozes mais firmes quando o assunto é aliviar o peso fiscal que muitos empreendedores enfrentam. Mas hoje a gente quer ir além do CNPJ, a gente quer conhecer a Bia por trás dessa empresa maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao Podclex. Muito obrigada, Clex, Lari, pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. E espero contribuir com todos os ouvintes e todo mundo que pensa na jornada do empreendedorismo e nos desafios da vida, da iniciativa privada brasileira. Com certeza, a honra é toda minha. Eu amo conhecer ainda mais os meus sócios. A gente já se conhece do bastidor. Bastante. E isso é maravilhoso porque a gente tem muitas trocas. E eu queria que as pessoas conhecessem um pouco dessa Bia, que é engraçada, que é divertida, que é muito legal e que todo mundo ama estar perto. E a primeira pergunta que eu tenho pra você é, de verdade assim, né, sair da advocacia tradicional, aquilo que todo mundo já faz, como foi isso pra você? E o que te incomodava que fez você tomar essa decisão? Nossa, excelente pergunta. Na verdade, eu sempre fui meio outlier, sempre fui meio rebelde. E até por isso escolhi o direito na minha vida. E eu sempre vi o advogado como uma figura muito distante da sociedade. Eu vejo o advogado que ele se coloca, se posiciona num pedestal, e nem é num pedestal perante os outros, é num pedestal perante a própria profissão. Começando pela linguagem, né? A linguagem juridiquês ninguém entende. E aí isso me incomodava muito sempre. E tanto me afastou bastante tempo da advocacia, porque eu estudava para concurso público antes. E aí eu entendi que a iniciativa privada era muito mais minha cara, porque eu sempre tive problemas com limites. E limites nunca foi comigo, até hoje é assim. E acho que por isso, inclusive, que eu trouxe essa visão mais revolucionária dentro da advocacia. Porque eu decidi que eu queria atuar com o empresário. Mas eu via que o empresário reclamava muito dos advogados. Eu sempre percebi isso, até em tempos que eu estava atuando no órgão público, que era na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu via que o advogado ia lá com o empresário e, assim, o empresário não estava entendendo nada que estava acontecendo. E ele estava lidando com algo dele, da empresa dele. Então eu falei, para que a gente precisa se colocar nessa posição de afastamento de um cliente que vai trazer o teu honorário, que vai pagar o teu pão de cada dia, né? E aí eu entendi que não era isso que combinava comigo. Então eu resolvi que eu iria trazer essa advocacia mais revolucionária, parei de me posicionar apenas como advogada e comecei a olhar para o meu escritório como uma empresa. E aí saímos da sociedade individual, eu saí da sociedade individual de advocacia para uma empresa mesmo de gestão tributária e consultoria empresarial, porque eu vi que era assim que eu ia me aproximar do meu cliente. Por quê? Porque eu queria resolver o problema do meu cliente. E eu não ia conseguir resolver e me conectar de forma profunda, sincera, porém objetiva e compreensível, se eu não vivesse o dia a dia que ele vive, o skin the game, sabe? Eu não vivia isso, porque eu tava lá falando de tribunal, TJ, sei lá, TRFs da vida, e ele lá preocupado com folha de pagamento, com tributação. Então eu falei, cara, eu preciso viver isso no meu dia a dia para eu poder fazer a consultoria empresarial da maneira mais profunda que fosse possível. Então, foi isso. Isso é maravilhoso, porque até a gente pensa, né? A pessoa que estuda, e no direito a gente estuda muito. Eu tô falando a gente porque a minha família inteira é de advogados, entendeu? Vixe. Então, você vai falando, eu vou entendendo 100% do que você tá falando. E é muito aquilo, né? A pessoa tem muito conhecimento, mas como que ela consegue entrar ali no seu dia a dia, furar essa bolha e trazer pra você a solução
entendendo o seu ponto de vista também. Porque o empresário, às vezes, ele até entende um pouco ou não entende nada e também nem quer entender, ele só quer que resolva. Exatamente. Tá bom, o que você vai fazer? Eu pago tanto, eu vou pagar quanto? É isso que ele quer saber. Ele quer o resultado. E o quanto... Exatamente, ele precisa, na verdade, né? Ele não quer saber, isso eu sempre falo em palestra, inclusive assim, ele não quer saber se você vai impetrar um MS ou se você vai entrar com um mandado de segurança. Ele só quer que você resolva. E o advogado, às vezes, ele tá preocupado em mostrar uma técnica que não é aquilo que vai fazer você ser contratado. E isso que eu bato muito, porque o empresário, eu falo muito isso pro meu time de vendas, que ser compreendido é ser contratado. Se você não é compreendido, você não vai ser contratado. Não adianta. Não adianta você querer mostrar autoridade com palavras difíceis. Você vai mostrar autoridade com resultado. E você até afasta, né? Quando você traz uma coisa, um conhecimento que o outro tá tão distante daquilo. Muito distante. E isso fica até, se tem algum advogado escutando, fica até uma provocação com relação a isso. O quanto o advogado perdeu espaço no mundo empresarial. O advogado perdeu espaço para economista, o advogado perdeu espaço para consultor. Por quê? Porque o advogado se fechou numa bolha dele. Esse é o grande quê da advocacia que eu tanto luto contra, porque eu acho que não é por aí que você conquista o empresário. O empresário muitas vezes veio, a grande maioria das vezes veio do nada, não sabia nem como começar, só começou a vender e aí foi crescendo. E você precisa se conectar com essa pessoa profundamente. Exatamente, até para ela conhecer ali um pouco mais o seu trabalho e saber que você resolve. E você falou um pouco de time de vendas e eu achei maravilhoso, que já era a minha próxima pergunta para você, que é o seguinte, como que hoje um advogado ele se vende? Porque tem muito aquele tabu, né, no direito de você tem que se vender, mas sem se vender, aí você também fica numa bolha. Como que faz? Na verdade, o direito mesmo, hoje em dia as comissões de éticas da OAB, elas têm flexibilizado um pouco por conta da internet, mas ainda é um tabu a venda na advocacia, porque existe a ética dentro da advocacia, né? Inclusive é uma matéria da OAB que a gente faz a prova ética, e você não pode ter, trazendo para o mundo de hoje, você não pode ter uma CTA. Entendeu? Call to action você não pode. Então, você precisa se vender, mostrar um conhecimento sem falar, me liga. Entendeu? Por exemplo, eu brinco que Better Call Saul, não sei se alguém já viu essa série, é uma série que no Brasil jamais seria tolerada, porque não existe. Pode perceber, quantos outdoors de escritório de advocacia você viu? Não tem. Então, nós somos ensinados, e eu brinco que no Código Civil tem um artigo só que fala que a gente não pode ser empresário, que é o artigo que fala que a profissão intelectual não é uma atividade empresária. E aí, poxa, você é ensinado isso na faculdade. Como que você desconstrói isso? Então, vir além de tudo, vira um tabu, porque a gente não é incentivado a vender. Só que aí você sai da faculdade, você entra em grandes bancas de advocacia e você vê que todo mundo vende. Porque no final do dia, o que importa é a nota fiscal emitida. Exatamente. Quem vai pagar as contas? É o cliente. Então, se você não vende, você não tem nada, você não tem uma empresa. Então, sem venda não adianta. Então, você precisa ainda por cima quebrar esse tabu. E eu falo que só um artigo fala que a gente não pode ser empresário, porque todos os outros, de todas as leis do país, ajudam todos nós a sermos melhores empresários, para, inclusive, ser melhores consultores empresariais para os empresários. Exatamente. Então, fazer um conteúdo ali que você traz o seu conhecimento de uma forma bem básica para que aquela pessoa que está assistindo entenda o que você está falando e compreenda, é o que faz ela te ligar no fim do dia e é o que faz ela te contratar também. Exatamente. Maravilhoso. E a sua frase fala muito sobre ambiência, né? E aqui eu sei que você está no Class Club, que é um ambiente forte e que assim, a gente traz os mais fortes ainda pra cá, como você, mas a gente consegue trazer essas pessoas pra ficar numa bolha ali, né, de empresários, de pessoas que se ajudam e colaboram muito pra crescer. O que foi determinante, assim, pra você, pra falar, eu quero estar no Class Club? Eu sempre tive uma atuação muito white label, que eu falo, né? Então, grandes bancas de advocacia me contratam pra eu rever alguns pareceres. E aí eu falei, não, né, chega. Eu não quero mais ser a compositora, eu quero cantar a música. E resolvi, então, que eu precisava aplicar o meu conhecimento para quem dá valor ao meu conhecimento, para eu poder monetizar. Então, por isso que eu falo que conhecimento emancipa. Porque você se emancipa perante os outros. Quanto mais você sabe, mais você se torna útil. Mas desde que o que você sabe seja útil pro próximo. Ou seja, você tem que saber algo que resolve o problema dele. Não adianta nada eu saber tributário, sei lá, e ser na gastronomia não vai adiantar nada. No sentido, não das empresas de gastronomia, mas para fazer uma receita,
não adianta nada. Então, eu falo que não adianta a gente só saber. Eu preciso estar aonde o meu conhecimento é útil e onde eu monetizo. Então, a minha decisão para ir pro Klex, além de querer cantar música e não só compor, foi muito alinhado a crescer a minha ambiência. Eu sou nova. Eu tenho 32 anos, né? Já fui mais nova, mas assim, ainda sou nova. Então, e eu sempre lidei com pessoas muito mais velhas que eu. E aí eu precisei também tirar essa roupagem de menina pra ser vista também como mulher e resolver grandes problemas, entendeu? Então, o Klex me trouxe essa visão mesmo de ambiência onde o conhecimento é útil. E a BF nasceu para resolver dores profundas de empresários, assim, né? Para ajudar esses caras a resolver, de forma mais fácil e prática também. Mas qual foi a primeira vez, assim, que você teve algum momento, assim, da sua vida que você falou, eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas? Olha, eu tenho muita ideologia por trás do que eu faço, né? Claro que eu gosto do lucro, óbvio, mas a minha decisão de criar a BF, de entender que eu não era mais parte do concurso público, foi muito alinhada ao que eu acredito, que o melhor programa social é o emprego. E eu sempre acreditei que a evolução de uma sociedade, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer lugar, está muito atrelada ao empresário. Porque é o empresário que gera renda, é o empresário que gera emprego. E é graças à geração de riqueza é que se evolui um país. Então, eu entendi que o tributo era uma das maiores dores, ou o não saber o mundo empresarial, o direito empresarial, que aí sim entra com muita força nas decisões estratégicas, a societário. Eu entendi que aquilo ia fazer muita diferença dentro de uma empresa. E a partir do momento que ele tivesse tomado decisões estratégicas no sentido de economia, seja através do tributo, seja através de questões societárias, ele geraria mais emprego. E aí eu lembro que o meu primeiro contrato de honorários com o valor mais, assim, expressivo, eu vi e falei, nossa, a pessoa me ligou e simplesmente falou, Bia, você resolveu um problema não da minha empresa, da minha vida. Porque agora a minha ex-mulher vai parar de me ligar. Não foi tão profundo assim, mas assim, era uma dívida que acabou indo pro nome da ex-mulher na separação. Então você vê como envolve muita coisa e muitas más assessorias ao longo da trajetória. Porque ele falou, Bia, você vai me fazer dormir. E foram honorários bem significativos, só que foi uma economia de 6 milhões que eu dei. Foi a primeira economia que eu tive, como resultado, foram 6 milhões de reais. E aí ele falou, meu Deus, eu nem acredito, agora eu vou dormir em paz. E aí eu entendi que a BF, ela não fala sobre sonhos, né? E isso eu sei. Porque eu olho para uma agência de turismo, para uma construtora, para um estúdio de arquitetura, eu sei que fala sobre sonhos. É muito fácil vender o sonho. É muito mais fácil. Noivas, festas de casamento, festas como um todo, eventos. Eu não, eu tiro o pesadelo. Eu te volto a fazer a dormir, entendeu? E eu parto do pressuposto, e eu falo muito também pro meu time de vendas, o empresário não queria estar ali. Ele mal queria falar pra você que ele tem uma dívida. Ou ele mal queria falar pra você que ele quer economizar. É que você vai mexer na dor dele, né? Ele não quer expor isso pro mundo. Não quer expor. Nem pra ele mesmo. Nem pra ele. Você tem uma ideia, eu tive que fazer um rebranding porque eu era conhecida como a menina da dívida. Então ninguém queria falar que eu era meu cliente. Eu falei, gente, como é que eu vou pegar referido? Ninguém quer falar que é meu cliente, entendeu? Só que assim, a maioria das pessoas tem problema tributário. Se não tem, vão ter. É o que eu falo, a gente tem duas certezas na vida. A morte e que você vai pagar imposto. Não tem outra coisa, assim, que a gente é mais certa do que essa. Então, eu falei, bom, como eu não vou ser coveira, então eu vou ser tributarista. Melhor, né? Melhor. E é muito bom isso, né? As pessoas hoje em dia, né, com internet e tudo, as pessoas buscam muita coisa pronta. Você construiu uma empresa do zero, construiu a Bia no meio disso tudo e tudo mais. O que você aprendeu sobre paciência, sobre consistência, sobre a sua identidade e dentro do direito? Bom, sobre paciência... Eu não vou nem comentar, porque eu também... tô nesse aprendizado, a gente tá ali na iniciante, nossa, entendeu? Nossa, gente, eu aprendi que Shakespeare falou isso, né, uma vez, que paciência requer muita prática. E isso é, assim, uma coisa que toda hora eu tenho que lembrar, que eu preciso praticar a paciência. Então, é respirar, falar, não, tudo bem, o coleguinha não entende com a profundidade que eu entendo, então eu preciso... E além disso, né, eu vejo que a consistência no que eu faço é algo que me traz, assim... muita credibilidade. Porque eu sou consistente naquilo.
Não é que eu só faço aquilo, eu faço aquilo com muita profundidade. E aí é claro que a gente teve lateralizações ao longo dos anos, porque a gente vai criando muita confiança no empresário. Então, a gente hoje tem totalmente assim voltado o setor de planejamento internacional, a parte de offshores, etc. Isso tudo a gente faz porque a gente cuida do CPF depois de cuidar do CNPJ, porque é inevitável. Mas o que eu entendo é que a minha consistência, e aí eu falo isso sempre, ganha o jogo quem tem mais capacidade de engolir sapo. Quanto mais sapo você conseguir engolir... E sem te fazer mal. E sem te... Você tem que conseguir engolir sapo, porque você vai ganhar o jogo se você souber engolir sapo. Quanto mais sapo você engole, mais você cresce. Você pode ter certeza disso. Isso foi algo que eu aprendi muito. E atuando com o poder público, você engole, né? Você não pode fazer nada. Então você vai aprender a engolir sapo durante toda a trajetória. É um conselho que eu dou pra todos. E a minha paciência é algo que eu pratico todos os dias. Porque se você não tem inteligência emocional, você não tem inteligência de negócio. Esquece. E não tem nada mais, não tem né? Nada. Porque além da empresa, do CNPJ lá, também tem a pessoa física, né? Que se não tiver inteligência emocional, acaba com tudo. Você acaba um negócio, um bom negócio por falta de inteligência emocional. Com certeza. E já era uma pergunta que eu ia te fazer. 3 habilidades ali que você fala, assim, para o empresário e principalmente para os advogados. Você pode ir para essa parte, assim, advogados que querem se tornar empresários. Quais 3 dicas ali de habilidades que ele precisa desenvolver para poder fazer isso bem? Ele precisa ter habilidade de oratória para poder vender bem. Isso ele precisa ter, não adianta. Precisa ter habilidades técnicas. Não adianta você achar que sem conhecimento você vai conseguir vender. Eu falo que a venda bem feita não é uma venda, é uma consultoria. Quando você vai na Apple resolver o teu problema de celular, você não tem uma venda, você tem uma consultoria. O cara sabe tudo de qualquer produto. É iPad, Apple Watch, enfim, é iPhone. Ele sabe absolutamente tudo daquele produto. Então, a habilidade técnica é, assim, essencial. Pra mim, a primeira que precisa ter. Depois, você precisa ter uma habilidade com venda. Você precisa ter uma boa oratória. Você precisa ter postura. Senão, não adianta. Você não é contratado. Porque não basta ser, você precisa parecer ser, né? Então, você precisa passar essa credibilidade. Então, técnica, conhecimento técnico, vendas é uma habilidade que eu vejo como a melhor. E saber lidar com pessoas. Lidar com pessoas e essa gestão das emoções para com as pessoas. Porque se você vai falar com o cliente, você está falando com uma pessoa. Se você vai falar com o teu colaborador, você está falando com uma pessoa. Então, essa habilidade de saber gerir pessoas é excelente. Exatamente. E é o que falta muito nas pessoas hoje, né? As pessoas não têm essa paciência com o outro. E aí isso acaba, às vezes, minando negócios. Mina, muito. Sem paciência, a gente não adianta, a gente não vai longe. Tem que ter. E tem que saber a hora certa. Eu acho que você acreditar que a hora certa de um determinado negócio, estava fazendo uma reunião agora, exatamente falando sobre isso, agora, vindo pra cá, que às vezes timing é tudo. Timing é tudo. Timing é tudo. Então, se você entende que você tá pronto para aquela determinada coisa, mas aquele negócio não tá no timing certo, esquece. Eu falo isso muito de um produto que a gente tem no escritório, que é um dos nossos core business, que é a transação tributária. Que é timing. É timing. É assim, você saber que aquilo é o que vai fazer acontecer a empresa. É aquilo que vai ressurgir a empresa. É aquela dívida que você vai conseguir resolver naquele momento. Se você não consegue resolver naquele momento para a empresa quebrou, ela não tem dinheiro nem para te pagar e nem para pagar o fisco. Então, o timing, ele é importante em absolutamente tudo. Se o empresário não tá vendo aquela dívida ainda como uma dor, não é o timing. Então, para qualquer negócio, é muito importante ter feeling, não adianta. E tem coisa que não ensina, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque é uma soft skill. Você vem, você tem aquele feeling, você sente. Não tem como explicar, né? Às vezes você olha pra alguém e fala assim, esse cara tá pronto. Você não sabe por que tá pronto, mas você vê e é aquilo ali, né? Um sentimento. E eu vejo muito que, até eu tava falando sobre isso também hoje aqui, tava falando com o Rubens, que ele falou assim, Larissa, você só tá gravando com o pessoal da Ordem, né? Aí eu falei, timing, por quê? Daqui a 2 anos, as pessoas não querem ouvir essa história da Ordem, que é o próximo assunto aqui do nosso Podclex. Quero ouvir de você, assim, né? Eu expliquei nos outros episódios, mas eu vou reforçar pra galera que tá escutando a gente, que começou pelo da Bia, eu sei que vai escutar todos os outros aí. A Ordem foi um projeto de 30 dias que o Joel J
tava lá dentro do Class Club e ele falou, quero 12 empresários, quero falar com esses caras, eu quero mudar a saúde deles, eu quero que eles coloquem em ordem. O que significa isso? Seguir saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. E foi uma ordem mesmo que ele deu, você não teve nem como fugir. Não tem opção. E eu queria que você falasse isso, assim, né? Ele te convidou, na hora o que você pensou, o que você esperava da ordem, o que foi pra você? Cara, quando o Joel me convidou, eu perguntei, né? Por que eu? Menos profundo também. É pré-morte? Qual foi o critério? É quem tava na pré-morte, bora, né? E eu até brinquei disso e tal, mas eu entendi ali que a ordem pra mim, ela significou realmente uma nova história. Porque não é só sobre saúde física e estética. É muito sobre disposição. E eu não tinha mais disposição. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Mas eu gosto. Eu não me vitimizo por causa disso. Eu tenho um problema sério de agenda, a Larissa sabe. Mas... Eu sei bem. Então é uma honra, tá? A gente ter a Bia aqui nesse podcast. Eu me sinto honrada. Eu fiz de tudo. Eu dei um jeito. E aí eu entendi que as prioridades, elas gritam, né? Tudo aquilo que você vai ignorando vai tomando uma forma que você vai perder o controle em algum momento. Então eu tinha que parar de ignorar. Porque o ser humano, ele tem essa tendência, né? O que ele não entende ou o que ele não acessa, ele ignora. Então, ele prefere ignorar. Até porque nós somos arrogantes, né? Não tem jeito. Então, se eu não sei, se eu não consigo, eu ignoro, eu finjo que eu não existo. Exatamente. Isso acontece também com o tributário. Mas tudo bem. E aí, eu acabo precisando... Aquele momento do Joel falando pra mim, Bia, você precisa ir pra ordem, você precisa focar na sua saúde, o teu filho. E aquela frase que ele falou que, né, eu sei que você morreria pelo teu filho, mas você viveria por ele? Pô, isso é muito forte, não dá. E eu falava, caraca, não. Porque eu não sei, eu tava já com uma crise, tem um nome, de metabólica, era isso, era, sei lá, que eu já tava, assim, com alta chance de ter infarto. Eu sou uma pessoa que trabalha muito mesmo, então eu sei o nível de estresse que eu tenho, meu cortisol bombava. E depois da ordem eu entendi que dá pra esperar, tudo se encaixa. A minha saúde não pode esperar. Todo o resto pode, eu não sou médica cardiologista, sabe? Mesmo ele consegue ter saúde, por que eu não consigo? Então eu entendi que aquilo ou era agora, ou eu não sabia, não sei se hoje, mas eu não saberia se até o final do ano eu não teria algum tipo de problema muito sério de saúde. Então, eu entendi que a ordem, depois que eu fiz esses 30 dias, foi pra mim um divisor de águas, de disposição, de qualidade de tempo com meu filho, que eu não tinha, porque eu chegava exausta em casa, então eu tava muito cansada. Hoje eu já tenho mais disposição. Então, isso me deu muita força e muita segurança na imagem, sabe? É algo que também, aí, tirando a parte da saúde, é uma segurança que me dá. E hoje eu sou o exemplo. Porque eu não tinha coragem de falar pro meu filho. Eu detesto hipocrisia, né? Então... Não dá pra você falar uma coisa e fazer outra. Não dava. E eu não me sentia à vontade de cobrar isso dele. Por mais que eu fosse, mas eu sou mãe. Tá, tudo bem, mas você não é exemplo, gente. Você não é exemplo de nada. E meu filho tem 12 anos. Imagina, filho de Bia, ele rebate absolutamente qualquer palavra minha. Então, assim, eu entendi que agora eu posso cobrar. Então, foi muito mais pelo bem da família e estilo de vida, né? Eu tô mais disposta, eu tô mais feliz, eu tô mais segura de mim. E isso foi só o início, né? Que ainda tem uma jornada brava pela frente. Exatamente. A mudança, ela vem, ela muda tudo dentro da gente, mas às vezes pra gente colocar tudo nos trilhos, em ordem, a gente precisa de um tempo, né? Então eu tenho certeza que vai ter o desafio da agenda ainda, vai ter os desafios aí da vida. Exato. Mas vai ser incrível porque a mudança já começou. Então mudou tudo do lado de fora, mas mudou principalmente de dentro, que eu tenho certeza que é o que realmente muda, que é o que faz todos os dias numa agenda louca que você tem, você tomar a decisão de treinar, de estar com seu filho, de estar com seu marido, de fazer as coisas que você sabe que no fundo, trabalhar é muito bom. Eu não posso falar nada porque eu também sou igualzinha a você, mas a gente sabe que no final é sobre a família, né? É sobre aquilo que a gente gosta de fazer de fato, que com certeza estar com seu filho é uma coisa que você ama fazer. Então, às vezes a gente não tem tempo, mas o que é urgente, né? Será que é urgente um prazo? Com certeza é. Mas será que não é mais urgente naquele dia estar com o filho, estar com o marido? Exatamente. E essa inversão de prioridades aconteceu muito na minha vida. Durante muito tempo, o trabalho, ele imperou. E hoje eu entendo que não, que tá tudo bem. Eu fazer um home office, não tá tudo bem. Eu ir buscar meu filho,
15 para as 4 da tarde. É aquilo, né? Não muda nada, mas muda tudo. Mas muda tudo. E assim, a gente é empresário também pela liberdade, né? E aí você vira escravo do dinheiro, do trabalho. E aí você, tudo que você lutou pra crescer, você tá virando refém, entendeu? Então, começa a parar de fazer isso e fala, que sentido que tem isso, entendeu? Então, sim, a ordem me fez pensar que eu vou tirar férias sim, e não tem problema, queremos fotos, ninguém queremos vai tudo. Tá bom, sim, senhora. Por favor. Entendeu? É isso, eu vou priorizar os momentos bons, porque o trabalho é meio, ele não é fim. E no dia a dia a gente esquece. Exatamente. E eu queria saber se a maternidade, ela te ensinou algo sobre liderança, que eu tenho certeza que sim. Mas como que você trouxe isso pro seu trabalho e para tudo que você faz? A maternidade, ela tem um significado na minha vida de rompimento mesmo. Eu rompi com a Bia do passado pra entender que aquela Bia, ela era a Bia do futuro. E como eu disse no começo, eu tenho um problema sério com limite, né? Mas a maternidade foi o meu limite. Mas o meu limite atrelado à responsabilidade. E que hoje eu digo que a maternidade me libertou. Porque a maternidade foi o que trouxe toda a minha vontade de ser quem eu sou. A maternidade, ela me trouxe uma visão de que só dependia de mim e de mais ninguém. Porque agora não era só por mim, era por nós. E era por nós, eu e meu filho, e mais ninguém. E eu entendi que se eu não liderasse a minha própria vida, eu não estava liderando antes de ser mãe, eu não ia conseguir liderar nada, nem ele e nem minha empresa. Então, a minha decisão de ser empresária passou também, não só pela ideologia, mas também passou muito por criar uma oportunidade, já que ninguém está me dando. Eu fiz muita entrevista em grandes bancas de advocacia, que hoje, inclusive, me contratam. E muitas entrevistas colocaram no currículo: você tem filhos? E sim, tem filhos. E meu filho tem 12 anos, então eu tinha 20. Eu era muito nova. E aí eu escutava de todo mundo: tem filhos? Então tá bom, a gente te liga. E eu sabia que ninguém ia me ligar. E aí eu falei: tá bom, não tem problema. Ninguém vai me dar oportunidade, então eu vou criar a minha própria oportunidade. Então a maternidade, ela me ensinou absolutamente tudo que eu sou. Sobre liderança, sobre ser exemplo, que a liderança é tudo, porque tudo começa e termina assim na liderança. Se eu tô mais frequente na vida do meu filho, eu vejo que ele está mais inteirado comigo, a gente fica mais em sintonia. Em momentos que a gente precisa deixar esse pratinho não cair, mas desequilibrar um pouco, e eu vejo que a minha empresa tá precisando da minha presença, eu também percebo imediatamente. Então, liderança também tem muito a ver com o hábito de você monitorar de perto, sabe? Isso que eu aprendi também no Clex, que isso não dá trabalho, isso é o trabalho. É sobre isso, assim. Eu parei de entender que o meu filho dá trabalho. Não, meu filho é uma realidade. E é isso que você vai ter que encarar. Não importa que horas nem como. Então, a maternidade me ensinou sobre liderança responsável. Isso é muito importante. E isso que você falou é muito forte, né? Eu sabia que ninguém ia me ligar, porque eu tinha filho, né? E eu sei que é a realidade de muitas mulheres. Muitas. Porque aqui eu lido com empresários o dia inteiro, aqui também como você, né? Mas aqui no Class é sempre um empresário na minha vida. E eu vejo, né, que é muito legal, assim, ver os grandes empresários e as grandes empresárias, porque eu sei que tem um desafio a mais pra mulher. E pra mulher já é diferente, e pra mulher que tem um filho também muito isso pesa, diferente, né? E aí fica uma crítica também à sociedade, né? Porque eu acho que existem as mulheres que são muito mais fortes por conta da maternidade, dão muito mais conta, porque aquilo precisa acontecer, porque não sou só eu. Eu, tudo bem, eu faço um miojo, não mais, porque agora eu tô na ordem. Agora a gente é da ordem. Mas assim, o meu filho não, meu filho precisa comer saudável, então assim, eu preciso trabalhar. Mas existe também as pessoas que usam da maternidade como muleta. E aí esse é o grande problema, porque aí o empresário sempre pensa: mas eu vou contratar, é mãe. Claro que você tem que dar uma oportunidade, é claro que você tem que contratar, mas também use com responsabilidade esse tipo de questão. Eu sei que isso é polêmico, mas é uma realidade, porque eu vejo no mundo empresarial, entendeu? Mas é mãe, então assim, hoje eu já vejo com outros olhos, mas aquilo me deu força. Se não tivesse acontecido, você hoje não seria essa empresária que você é. Talvez eu estivesse no concurso público, talvez eu fosse procuradora, ou promotora, juíza. E que é o caminho de muitos advogados. Você na faculdade, você é doutrinado pra isso, né? Não é vendas, se você é advogado, você não é nada. Você só é algo se você for pro funcionalismo público. Isso, pelo menos na minha faculdade, a que eu fiz, era muito isso. É advogado, não. Nossa, juiz, é promotor, nossa. E assim, hoje eu já olho aquilo como um limite.
Porque você se limita. Eu admiro muito. A trajetória do concurso público não é fácil, é muito dolorida, fala e ensina muito sobre persistência, disciplina, meritocracia, ensina coisas excelentes a trajetória do concurso público. Mas o concurso público é um limitador de salário, de função. Exato, e às vezes a pessoa poderia ser muito mais, ela nem Muito se mais. permite pensar que ela poderia ser mais. Exatamente. E você não entende que você tá fugindo talvez do mundo empresarial, mas quando você é juíza, você assume uma vara, você lidera várias pessoas dentro do cartório. Então, de novo, bate na tua porta a gestão, a liderança, como que... Só vendas que não, né? A gente espera, né? Vender sentença não dá, né? Mas assim, tudo do mundo empresarial e corporativo acaba sendo muito importante para qualquer função. E faz parte de tudo. De tudo, absolutamente tudo. Eu falo, eu trabalhando aqui, eu tenho que saber tudo isso. Porque senão eu não consigo ajudar o empresário, que às vezes ele tá com uma dor, e aí eu só vou saber se eu também domino isso. Exatamente. Então, é muito importante também na trajetória a gente estudar. Se conectar com a dor, né? Exatamente, exatamente. Não adianta. Eu já falo, eu tenho a cabeça de empresária porque eu só lido com empresários. Então, eu tenho que saber o que um empresário passa, que foi exatamente o que você falou. Que você teve que ir para a parte mais empresarial do negócio, porque excelente advogado você já era, mas você precisava também entender o que o empresário que você atende também passa, né? Exatamente. E a pergunta que eu ia te fazer pra gente finalizar sobre a ordem, assim, eu sei que você teve muitas mudanças e a gente já falou um pouco disso aqui. Mas teve algum insight, assim, que você falou, cara, mudou a minha vida ter entendido esse ponto? Sim, eu consegui colocar na minha vida a constância que eu tenho no que eu faço, no meu trabalho, eu consegui colocar a constância na minha saúde e na minha família. Eu estou constante. Eu não vou falar que eu sou constante, porque eu ainda estou nesse processo. Não é fácil. Se alguém sentar aqui e falar que ir pra academia todo dia, sendo que eu ia pro rodízio de japonês todo dia, desculpa, gente, não é fácil. Mas é um desafio muito bom, porque é da constância. E você vai vendo o resultado pouco a pouco. Você vai se conectando com outras pessoas, com outras cabeças. Você vai começando a se afastar de quem não tá alinhado ao teu propósito de saúde. Você começa a ver que aquilo não faz sentido. Pô, desde que eu entrei na ordem, eu não sou a pessoa puritana nem nada disso, mas eu nunca mais coloquei um vinho na boca. Uma taça de vinho. E eu sei o quanto você adora. Eu amo, eu tenho tatuado. Assim, eu adoro vinho, é um hobby meu. Só que não tá sendo sofrido pra mim. Porque eu não quero. Se um dia eu quiser beber vinho, eu vou beber. Só que é algo que eu falo, cara, isso vai me trazer tantos malefícios num projeto que eu tô, que não faz sentido pra mim. Então, a constância que eu tenho, acho que transferir a constância que eu tenho no trabalho pra minha saúde, pra minha família, foi a maior vitória, assim, da ordem. E 6 quilos a menos de gordura, né? Isso também é maravilhoso. Com certeza. E é muito aquilo, né? Às vezes a gente adora uma coisa na nossa vida, a gente é viciado em fazer aquilo, e às vezes a gente não se dá conta que às vezes aquilo ali é o que tá causando a maior dor dentro da gente. É uma loucura. A gente acaba eu quase que é a gente fica se automutilação, o negócio, você fica autoflagelando. Autoflagelando, porque assim, você fica, eu tô me maltratando, me escondendo. Eu descobri isso também na ordem, o quanto eu também tava me escondendo, sabe? Porque às vezes eu falo, né, tem pessoas que têm medo da luz. Elas estão tão acostumadas a viver nas sombras, na escuridão, no sofrimento, que quando chega a luz não acredita. Então, ao mesmo tempo, eu tive esse movimento bem inconsciente de me esconder. E a gordura fala muito sobre isso, né? Você vai criando camadas de proteção, porque você tem medo de se machucar. Então, você vai criando camadas de proteção física, inclusive, pra não sofrer algo que talvez um dia você tenha medo de sofrer. E que é inconsciente e que o motivo não é... Você não sabe, né? Você não sabe. Exato. Você só vai se protegendo. E aí você se limita. E isso também é um outro insight. Tudo aquilo que você não enfrenta, te limita. O que você não enfrentou, te limitou. Você não tem coragem de ter aquela conversa difícil, aquela pessoa é o teu limite. Você não consegue ir além daquilo. E a minha saúde estava sendo meu limite. Tudo aquilo que eu não enfrentava da minha saúde estava me limitando. Desde fazer um turismo a pé, até conseguir brincar com meu filho. Exatamente. E é a coragem de querer mudar, porque quando a gente encara, eu sei que você é muito corajosa e você quer ver tudo, e todos os empresários eu acredito que são todos muito corajosos, porque todos vocês que eu vejo aqui no Class são pessoas muito corajosas, mas às vezes tem realidades que é um pouco mais desafiador para cada um, né? Então a saúde talvez seja um desafiador, e aí se você não olhasse para isso, realmente é o que você falou, você viveria pelo seu filho?
Então Exato. é você todos os dias escolher as pessoas que você ama também. E a Exato. principal, que é você. Então eu tenho certeza que você encontrou mais amor ainda nesse processo. Com certeza. E muda tudo, né? O Muda amor tudo. muda tudo. Muda tudo. E o ambiente também. Então a gente tá muito grato de ter você aqui, de você obrigada. fazer parte do Class, porque você soma muito com as pessoas. Eu acho que um valor principal que a gente tem aqui dentro, né, é a colaboração. E você é essa pessoa. Então você vê que a pessoa pediu uma coisa, você já dá um jeito de conseguir, de ajudar, de estar ali, enfim. E eu acho que isso é muito especial, porque o CNPJ é muito importante, a BF Company é com certeza a sua vida, mas tem uma vida além daquilo ali, que é a pessoa Bia. Então é muito bom a gente descobrir essa Bia por trás desse profissionalismo e tudo que você faz. Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha vida. Não costumo fazer isso, falo muito mais de BF do que de Beatriz Finocchio, mas foi muito bom, agradeço demais o convite e principalmente que vocês falaram que eu sou uma pessoa colaborativa, fico muito feliz. Então espero continuar colaborando. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Com certeza. E para as pessoas que te escutaram, se inspiraram na sua história, querem ver todo esse trajeto seu dentro da ordem e também conhecer a BF e tudo mais, onde elas te encontram hoje? Elas me encontram, obviamente, no Instagram, @Beatriz Finocchio, FNOCHIO, Beatriz com Z, ou no LinkedIn, Beatriz Finocchio. E estamos aqui, o escritório temos sede aqui em São Paulo, no Itaim e também em Alphaville. Com certeza, tá em todos os lugares Estamos onde em todos tem os lugares. empresários. Exatamente. Então não tem como você que é empresário fugir da Bia. Você tem que Exatamente. achar ela em algum momento, mesmo que você não queira, um dia você acha a Bia. Exatamente, Então, ou eu te encontro. Exatamente, ela está à procura de você. Então, olhe, por favor, tudo dentro da sua empresa, porque isso também é muito importante, Com né? certeza. Então, nos vemos no próximo Podclex. Foi uma honra, Bia. Obrigada, gente.